Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícia do Brasil e do mundo. Bem-vindo e obrigado por ficar aqui com a gente. E a gente começa o Pod SP 24/7 de hoje mostrando o desafio dos pais em controlar o acesso dos filhos às telas, como celular e tablet. Marco Aurélio é pai de 2 crianças e quando percebeu os efeitos nocivos das telas no mais velho, que hoje tem 9 anos, decidiu vetar redes sociais e não dar celular para os filhos durante a infância. Uma das coisas que a gente aprendeu é que as crianças precisam, não só elas precisam, mas elas querem limites. E às vezes parece muito desafiador dar esses limites. Cara, mas depois de 24, 48 horas, principalmente são crianças menores, é muito mais fácil, ela se adapta, vai para outra coisa. Marco Aurélio é um dos mais de 10 mil responsáveis por crianças e adolescentes que aderiram ao movimento Desconecta, inspirado em iniciativas internacionais e estudos científicos em prol do uso equilibrado da tecnologia na vida dos pequenos. O Pod SP 24/7 agora vai falar de esporte. O Brasil está extremamente engajado em investir em mulheres para futebol de cegos, porque na modalidade masculina o Brasil já é um destaque internacional e agora está tentando montar times de mulheres de futebol para cegos. Dá uma olhada na reportagem. A Geisa nasceu com glaucoma congênito e perdeu completamente a visão já adulta. Desde novinha eu estudei em uma escola que era preparada, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, e foi o que me ajudou a me reabilitar muito rápido. Então, eu não passei por um processo muito dolorido de adaptação. A Beatriz tem cegueira parcial por causa do albinismo. Eu comecei aqui pelo projeto do CPB pela escolinha, tinha só meninos, eu era a única menina do grupo. Comecei primeiro com os meninos PC, que são meninos que enxergam, mas que têm deficiência motora. 20 anos. Essa é a idade que separa as duas atletas, mas o amor pelo futebol é comum. Por isso elas fazem parte do grupo que treina em São Paulo para formar a seleção brasileira de futebol de cegas. Eu estava aqui assistindo uns amigos, jogando, e aí eles falaram, a gente tem futebol de cegos também, a gente está montando um time feminino. Eu falei, sério? Vou vir jogar. Eu nunca conheci futebol de cegos e foi aqui que eu aprendi que existe futebol para cegos, uma bola de guiso, a quadra é menor. Tem aqui hoje 16 meninas, 13 atletas de linha e 3 goleiras, para poder que a gente possa realmente fazer esse trabalho e aí representar o Brasil nas competições internacionais. E a expectativa do grupo ficou ainda maior nos últimos dias, com a confirmação de que o Brasil vai participar pela primeira vez lá em outubro, na Índia, de uma Copa do Mundo da modalidade. Várias pessoas que estão aqui hoje foram embaixadoras do tema, lutaram, tanto o professor David quanto a Thalita e outras meninas. Quando as pessoas falavam, por que você luta tanto por futebol de cegas? Você acha que você vai jogar? Eu falei, não sei, mas eu quero que outras meninas tenham a oportunidade que eu não tive, de começar mais cedo. O futebol de cegas demorou muito para acontecer e que o nosso projeto vai dar super certo e que muitas meninas vão se inspirar na gente. E a gente mostra agora um assunto que está causando polêmica nas redes sociais, bebês reborns. Tem muita gente aí extrapolando a brincadeira, não é? Não, chegou à beira do absurdo. Uma influenciadora digital de Minas Gerais viralizou nas redes sociais após tentar receber atendimento médico com um bebê reborn. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito. Ele resmungou um pouquinho, então eu peguei ele no colo. Só foi pegar ele no colo, a médica já veio e deu alta pra gente. Fato que repercutiu bastante, mas que, segundo Yasmin Becker, criadora de conteúdo infantil, o vídeo é fictício. Apesar da brincadeira, o tema tem gerado polêmica e até briga na justiça pela guarda de um bebê hiperrealista. Caso que, segundo especialistas, deve ser tratado como partilha de patrimônio. Para o direito de família, a gente não vai poder discutir em relação à guarda, pensão alimentícia de um bebê reborn. Por quê? Porque ele é considerado um bem móvel. Ele não é considerado um sujeito de direitos e deveres com personalidade jurídica, como o Código Civil exige. Então, ele pode sim ser alvo de uma partilha de bens quando do divórcio. E se porventura, como um caso aí que surgiu recentemente, a questão de ele tinha uma rede social e gerava um lucro. E como é que fica? Esse lucro vai ser partilhado entre
entre o casal, como se fosse uma empresa. Os bebês reborn se popularizaram no Brasil no início dos anos 2000 e, conforme o passar dos anos, foram se assemelhando cada vez mais aos bebês de verdade. Diogo comercializa esses bonecas em uma loja no Recife há pelo menos 8 anos. E para atrair as crianças e as famílias, ele torna o espaço um ambiente lúdico. Depois que o bebê ele nasce, né, a criança ela quer colocar as informações. Então a gente tem a certidão de nascimento, onde tem aqui o nome da bebê, tem a carteirinha de vacinação, o teste do pezinho. É dessa fantasia que alguns clientes têm superado alguns quadros traumáticos. A gente já vem há alguns anos observando e atendendo adultos, mulheres em sua maioria, pessoas com problemas de depressão, que perderam seus filhos. Especialistas indicam que é importante estabelecer limites e saber diferenciar uma brincadeira saudável de uma possível distorção da realidade. Olha, você ter uma boneca é super saudável, você ter esse instrumento em casa, super saudável, tá? O que é patológico e que não pode? Você pegar uma boneca que é um objeto, depositar um sentimento e quando você cair na realidade, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Então você vai ter uma crise de ansiedade, você pode entrar em depressão, porque aquilo que você depositou como verdadeiro é algo que é fantasioso. A gente precisa ajudar as pessoas. Quem tem esse sentimento, quem faz essa transferência, muitas vezes não percebe que está fazendo. A família tem que dar todo o apoio e, acima de tudo, buscar essa ajuda. Eu te convido agora para dar um passeio de buggy nas dunas das praias cearenses. Olha só a emoção. Em Amontada, litoral oeste do Ceará, os passeios de buggy e 4x4 são convites à aventura e à contemplação. O buggy, com seu espírito leve e ágil, leva até 4 pessoas pelas trilhas de areias e pelas dunas desenhadas pelo vento. Os passeios de buggy duram entre 2 e 3 horas. Mas aquele cliente que gosta de aproveitar mais a natureza, desfrutar dos presentes de Deus, então ele vai passar mais tempo no passeio. E a gente está aqui justamente para isso, para deixar ele desfrutar do que ele quiser, né? Eles movimentam a economia da região, das barracas de praia aos quintais gastronômicos, passando por pequenos produtores e empreendedores locais. O turismo aqui é rede, é roda, é renda. E para quem quer reunir mais gente e ir mais longe, o 4x4 é o veículo da vez, percorrendo cerca de 50 quilômetros de pura adrenalina, com guias preparados e com pleno conhecimento da região. O cliente se hospeda em Caraí. Então lá ele tem a opção de conhecer regiões próximas, como Moitas e Caetanos. Então eles contratam a gente para vir conhecer as outras praias mais próximas, são bem distintas, né? Tipo, a Caetano é praticamente uma vila de pescador. Você vê que não tem praticamente estrutura. Então já acaba pegando o cliente lá, vindo em direção a Caetanos e os Lençóis Cearenses. A parada nos quintais gastronômicos é um capítulo à parte. Comida feita à mão por mulheres da vila, com o gosto de quem conhece os segredos do mar. Eles se encantam com nossos atendimentos, assim, do nossos interior. Então, tem cliente que vem aqui tomar um café da manhã e resolve almoçar. Não, dona Vera, a gente vai voltar para almoçar. Então eu acredito que tem toda essa diferença. Depois de rodar por dunas, por praias, por artesanatos, por todos os lugares, a gente chega no momento mais esperado, que é aqui nos Lençóis Cearenses. Esse lugar paradisíaco. E quando é dia da semana, ele fica quase que exclusivo para quem vem fazer esses passeios. E aí, todo passeio termina do mesmo jeito, tá? A gente desce do carro e vem tomar banho em uma das lagoas aqui naturais, formadas nos Lençóis Cearenses. Um verdadeiro espetáculo, né? E tradição é tradição. Eu também vou cumpri-la. Então vou deixar aqui, Alex, por favor.
Os lençóis cearenses são um espetáculo raro, cartão postal perfeito para casais em busca de sossego e de paisagens inesquecíveis. A praia é nossa, somos nós e nosso bugueiro, que fez um dia de sol lindo e fazer esse passeio maravilhoso, só a gente, uma praia deserta, e encontrar essa lagoa aqui, tudo isso, assim, é inacreditável. Em Amontada, o tempo corre com o vento e os passeios são portais que ligam quem chega a quem vive, quem vê a quem sente e quem vem, quase sempre, já quer voltar. E a gente mostra agora as muitas histórias do sertão pernambucano sobre o rei do Baião, Luiz Gonzaga, o morador mais ilustre de Araripe. O gado vem seguindo na estrada e mostra que a pecuária resiste na região. São terras de antigas fazendas, entre elas a Araripe, onde restou o povoado, a cerca de 12 quilômetros da zona urbana de Exu. Algumas casas do povoado mantêm as características quase originais de um tempo em que ninguém imaginava que ali surgiria o morador mais ilustre, que viria a se tornar o rei do Baião. Na casa simples de portas de madeira, moraram os pais dele, o sanfoneiro Januário e Dona Santana. Segundo o filho do casal, Luiz nasceu perto dali, onde hoje existe um monumento ao pernambucano do século. Em 1924, a enchente de um rio que passa perto daqui derrubou a casa onde nasceu Luiz Gonzaga. Eram terras da fazenda Caiçara, que fica bem ao lado do povoado Araripe. O monumento foi instalado nesse local, nas proximidades, porque é para ninguém esquecer. Por essas terras, o menino Luiz brincou, cresceu e trabalhou também. Ajudava a cuidar do gado da família Alencar, de Caiçara. Tinha 17 anos quando deixou tudo para trás. Foi embora, de forma repentina. Ele se aborreceu muito com o padrasto da moça que ele namorava, E foi grosseiro, assim, meio valente. E o homem veio se queixar com o Mato Santana. E ela disse que não admitia, briga de maneira nenhuma. E disse que ia dar uma surra nele. E deu mesmo. Os dois, o pai e a mãe. E chegou no Crato, estavam recrutando soldados para a Revolução de 30. E ele deu o nome e deu certo, Aí viajou. Seu Januário tinha o respeito do filho e ganhou dele uma nova casa no povoado. O imóvel foi mantido como recordação. Muitas músicas de sucesso de Gonzaga ele já levou pronto daqui do dia a dia dele, do cancioneiro daqui do local, As bandas de pífano, os sanfoneiros, os bebos, contador de piada e de lorota, e Gonzaga levou essas histórias tudo para o mundo, Então eu considero que Gonzaga saiu pronto daqui do Araripe. A gente faz um rápido intervalo e volta já já para mostrar como você pode cultivar orquídeas na sua casa. Já, fique com a gente. Vem Paulista, você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Chega junto, amor, vamos pro rolê. Gosto do sol da manhã, de viver o vai e vem dessa cidade a toda hora. Canta com a Dona Irã, de busão ou a pé, tem tanta coisa. Ninguém dorme enquanto o coração pulsar. O nosso jeito de viver São Paulo é Paulista. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem cá, vem Paulista. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem Paulista, Prefeitura de São Paulo. Pode SP 24/7 está de volta mostrando dicas de como cultivar orquídeas em casa. Dá só uma olhada, são dicas valiosas. Essa é a paixão de Rose, o orquidário com diferentes espécies que ela cuida como seus bebês. São flores raras, delicadas,
interessantes, como essa que simula o movimento de um inseto para enganar predadores. Para cada espécie há um cuidado especial. Por isso estamos aqui. Rose faz parte da Associação Orquidófila de São Paulo. Como apaixonados por orquídeas, viemos saber como manter a planta saudável com floradas sempre exuberantes. A primeira dica de Rose é de sabedoria milenar: paciência. É um trabalho realmente de paciência. Você tem que ter paciência, persistir. E sempre vai ter uma orquídea que cabe no seu ambiente, sempre. Porque tem muitas espécies, né? Tem gente que cria dentro de casa, embaixo da pia, dentro do banheiro. O cuidado começa com a busca de informação sobre a planta escolhida para levar para casa. Primeiro cuidado que eu acho é na hora de comprar, né? Você compra sempre uma planta, conversa com o vendedor, porque você não está comprando pão, você está comprando uma planta que pode ter várias variantes, né? Tanto de clima, como de temperatura, tempo para cuidar, então você conversa com o vendedor. Isso aqui dá em apartamento? Isso aqui dá num terraço, precisa de sol, não precisa? Então essa interação com o vendedor é muito importante, principalmente vendedores assim, capacitados, né? Assim, não adianta você chegar no Carrefour e tentar conversar com o pessoal de lá, porque eles não vão falar nada, mas se você for numa exposição, geralmente os vendedores que cuidam das plantas que eles vendem, então eles podem ensinar muita coisa para vocês, né? Então a escolha da orquídea que você vai cuidar em casa, eu acho que é crucial. Agora, se você ganhou a orquídea, você pode ir atrás de informação também. A nossa associação, a OSP, ela tira dúvidas, geralmente das pessoas, se você for numa exposição, levar fotos, a gente tira dúvidas também, né? Procurar informação, acho que é a melhor maneira de começar. Eu acho que é o primeiro passo. Depois, aí você vai atrás de adubação, substrato, rega, o que você quer. Qual que é o seu objetivo? Você quer uma planta enorme, você quer tirar muda para trocar com as amigas, você quer levar em exposição, né, para ganhar prêmio e tal. Então, começa daí assim, a dar pequenos passos e vai tentando, é tentativa e erro também, né? Rose falou em expor flores para ganhar prêmio e uma das mais famosas exposições de orquídeas do Brasil acontece no Bunkiô, promovida pela Associação Orquidófila de São Paulo. Todos os anos, as mais lindas flores cultivadas por produtores sérios e renomados atraem uma multidão de apaixonados por orquídeas. São expostas diversas espécies, de cores e formatos diferentes. As mais raras e com cultivo mais difícil recebem medalhas. É como adentrar em um jardim colorido e perfumado e descobrir um pouco mais sobre o universo das orquídeas, com mais de 35 mil espécies catalogadas em todo o mundo. De volta para a casa da Rose, descobrimos que a paixão pelas orquídeas vem de berço. A mãe dela, Dona Yuri, exibe orgulhosa suas flores. Minha mãe era grande admiradora. Então, às vezes tinha nas matas, porque eu morava lá no Grajaú, então tinha aquelas matas e tinha algumas plantas, flores vermelhas, e ela chamava de lan. Lan é orquídea em japonês, né? Então, com isso, eu comecei a cismar com essa planta que dá no meio das árvores, mas nunca pensei que ia cultivar em casa, não. A espécie nas mãos de Dona Yuri é a Wanda, uma orquídea que exige trabalho para cultivar. Acho que, sei lá, eu coloquei, inclusive essa Wanda, eu coloquei ela no meio de uma laranja, pé de laranja que eu tenho no vaso, laranja de champanhe, né? E como ela não ia bem para frente, não ia bem, então eu amarrei, e coloquei ela lá dentro e amarrei, e não é que vingou. Para dizer a verdade, deu 2 cachos. Sim, Dona Yuri, vingou e a florada foi surpreendente. Resultado de muita persistência e carinho, como dedura a Rose. Ela cria como se fosse um bebê, né? Porque a Wanda, ela é uma planta que você não planta em vaso, né? A raiz dela, ela tem que ficar exposta, tem que ficar aberta, tá? Porque se você mergulha ela num vaso, ela pode fungar, ela pode criar, ela pode amolecer e apodrecer. Então ela é uma planta que na origem ela nasce em palmeiras, né? Ela fica fixa, ela brota assim numa moita e a raiz fica toda para fora. Só que são regiões,
pantanosas, regiões com a água, né, embaixo, muita umidade, muito calor. Então, se você não fornece isso para ela, acontece o que está acontecendo com essa planta da minha mãe. Ela perdeu várias folhas, né? Ela era aqui e ela foi perdendo as folhas, né? Quando ela começa a perder as folhas, é um sinal de alarme, de alerta, né? Que ela está ressecada. Quando ela começa a rachar no meio também, aqui, né? Ela fica toda... Porque o normal é uma folha lisinha, que nessa daqui, tá vendo? Né? É uma folha... é uma folha bem firme, né? Ó, você compara as duas, essa aqui tá com as folhas mais enrugadas. O enrugamento de qualquer folha de orquídea quer dizer que está faltando água, tá? Então essa aqui claramente está faltando água, mas eu não vou falar para minha mãe água a mais ainda, senão ela vai dormir do lado da planta. Mas em vista da dificuldade da planta, ela está indo bem. E o fato dela ter florido também é um bom sinal. A flor da Wanda, ela costuma durar, se ela estiver bem hidratada, costuma durar até 90 dias. Ela fica muito tempo florida, porque vai abrindo, né? Ela é um cacho e ela vai abrindo aos poucos, então demora muito para a flor secar. E quando a flor se vai, nada de se desfazer da planta. É hora de investir na rega. E tem dica especial na hora de molhá-la. Tem gente que meio que só faz isso, né? Aí já acha que regou. Não, tem que molhar mesmo, molhar, né? Tem gente que fala que quando você rega uma planta, você tem que cantar o parabéns, né? Parabéns. E eu concordo, porque o pessoal é muito econômico na hora de regar as plantas. Mesmo uma árvore, como vaso grande, você não pode simplesmente ir lá com o regadorzinho e colocar um pouquinho de água. A água tem que realmente incorporar. Além de cantar parabéns para a Wanda, garantindo a rega adequada, é preciso levar muitos nutrientes para a orquídea por meio da adubação. Ela precisa de muito adubo, porque ela não tem reserva de energia, né? Ela é diferente de uma orquídea, que nem essa aqui, que ela tem um bulbo, né? Ela tem uma reservinha aqui, né? Então, se você fica sem adubar, ela ainda resiste. Essa daqui também, ela tem uma reserva de nutrientes aqui. A Wanda não tem. Então, você tem que constantemente adubar, com adubo diluído na água e dando banho na planta inteira, com o nebulizador. É um trabalho... É meio trabalhoso, não é fácil cuidar da Wanda, mas é muito gratificante, né? Porque a flor é maravilhosa. E falando em adubação, Rose preparou uma verdadeira aula de como replantar uma orquídea no vaso. Então, um dos sinais que eu, particularmente na minha coleção, e eu aprendi com muitos mestres, né? Gente mais experiente que eu, os sinais de que a planta precisa de um replante. Primeiro, ela começa a dar... geralmente a orquídea tem uma estrutura que ela vai indo para frente. Ela vai emitindo bulbos novos, né, à medida que ela vai crescendo. Se esses bulbos com as folhas começam a ficar menores do que o anterior, mais mirradinho, mais, né, menorzinha a folha, meio tortinha, quer dizer que ela não está gostando mais do meio que ela está, né? E também, nesse caso aqui, eu vou replantar porque ela está saindo demais, né? O vaso está ficando vazio. E ela está ficando toda para fora, né? Então, para mim não ter que virar o vaso, eu vou replantar para deixá-la mais arrumadinha. No meu cultivo, eu prefiro vasos maiores, né? Tem todo tipo, tá? Tem gente que planta em placa de madeira, tem gente que planta em vaso pequeno. Mas assim, você tem que ter o bom senso de pensar, eu vou poder regar isso aqui todo dia? Eu vou poder cuidar dela todo dia, né? Então, eu no caso assim, com trabalho tudo, eu posso regar 2, no máximo 3 vezes por semana. Então, eu prefiro vasos maiores que mantenham a umidade por mais tempo. Para mim não ter que cuidar tanto, ficar toda hora lá regando. Se você põe ela numa placa de madeira, não numa árvore, na árvore você não precisa nem cuidar. Mas numa placa de madeira você precisa regar todo dia. E nesse calor que estava fazendo, até mais de uma vez por dia. Então não é todo mundo que tem esse tempo para se dedicar, né? Então, basicamente, para replantar, a gente coloca um dreno. Tá dando? Eu não ponho muito dreno, porque no meu cultivo, assim,
não corre o risco tanto de entupir esses buraquinhos, mas dependendo você precisa pôr, tá? Ou isopor, ou argila expandida, apesar de não gostar muito, pedra, né? E aí você vai fazer um fundo aqui. Não precisa apertar muito. Esse musgo, ele já foi hidratado. Todo musgo, todo substrato que você compra em qualquer loja, você tem que hidratar. Porque depois que você põe no vaso, você não consegue mais hidratar ele. A não ser que você deixe o vaso de mergulhar na água, que é uma coisa meio inviável. Então, antes de você plantar, você põe numa bacia, põe todo o substrato lá. Eu deixo alguns dias de molho na água. Tem gente que põe até adubo nessa água para já adubar o musgo, tá? Mas todo o substrato que você usa tem que dar uma lavada e uma hidratada antes de usar, antes de replantar, tá bom? Aí você vai pro vaso. Eu aqui não vou ter muita dó, porque ela emite novas raízes, tá? Só se a planta estiver muito debilitada, você tem que tomar um cuidado maior. Eu descarto, né, esse musgo antigo, limpo, né? Dependendo da quantidade de raiz seca, eu tiro. Nesse caso eu não vou tirar porque não tem muita raiz seca. Eu vou deixar assim mesmo. Bulbos, né? Bulbo sequinho, morto, eu tiro, tá? Tem gente que deixa de molho numa solução para matar bactérias e fungos, né? Eu geralmente não uso muito esse tipo de coisa no meu jardim, porque eu tenho muita coisa assim, comestível, né? Então eu evito ao máximo usar remédio. Eu uso coisas naturais, assim, para cochonilha eu uso pinho-sol, uso detergente, álcool 70. Tento usar coisas orgânicas porque eu misturo minhas plantas com coisas que a gente come, então eu tenho receio, né? Mas quem produz mesmo usa remédios bem fortes, né? Ó, ela tá razoavelmente limpa, né? Aí você vem no vaso e você acomoda ela. Como nesse caso eu sei que atrás dela é aqui e a frente é aqui, ó, você vê que ela já estava soltando uns bulbos e caindo folha, então ela estava pedindo um novo substrato mesmo, tá? Aí eu arrumo ela pensando em para onde ela vai, então eu tô querendo que ela dê voltas nesse vaso e entouceire, então eu deixo ela desse jeito, né? Um pouquinho para dentro, porque quando você põe ela um pouquinho para dentro do vaso, mantém mais a umidade também. Se você põe o substrato muito até a beira, primeiro que o adubo que você colocar lá, ele vai cair, né? E o adubo, no caso, bocacha, qualquer coisa, ele vai cair. Então eu deixo um dedinho abaixo, aqui acho que está um pouquinho fundo ainda, eu vou pôr mais, né? Assim. E aí eu ponho aqui e eu preencho em volta. E deixa ela o mais firme possível, né? Quando pensamos em orquídea, nossa maior dúvida é se colocamos a planta no sol ou na sombra. A orquídea, ela gosta de luminosidade, mas não sol direto. Sol direto queima, né? Tem até dica secreta para a orquídea florescer de forma exuberante. É que às vezes você protege tanto também que aí ela só dá folha. Folha, 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 ela nunca dá flor. Ela tem que levar um sustinho, né? Tem que levar um sustinho de luz, aí ela acorda e começa a dar flor. E quando você achar que nada mais dá certo, não se esqueça desse conselho. Quando eu não sei mais como salvar a orquídea, eu amarro na árvore. É até uma questão de energia, não sei, mas elas sempre se dão bem em árvore. Amarra na árvore que elas vão enraizar com certeza. Vai demorar um pouquinho, não é uma coisa assim rápida. Na orquídea a vida dela tudo é devagar, tudo é zen. Não pode ficar, ai meu Deus, essa planta não, parece que não mexe, parece que está morta, mas não, ela está lá, está pensando na vida, o que eu vou fazer? Acho que eu vou brotar. É tudo assim. Toda zen também é a casa de Rose, onde a harmonia reina entre carpas e árvores frutíferas, como essa jabuticabeira. O passarinho que atende pelo nome de um Pokémon completa a riqueza dessa família apaixonada pelas flores exuberantes das orquídeas.
o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. Lembrando que você pode ouvir o podcast na sua plataforma de áudio preferida ou então assistir o Pod SP 24/7 no nosso canal do YouTube, Pod SP 24/7. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais. Até amanhã.